Bom dia! Hoje são 30 de agosto de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Polícia Civil de São Paulo, cargo escrivão. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões, as provas, foi a VUNESP. Então vejamos aí essa questão para análise. Temos aí, considerando as regras de regência verbal, assinale a alternativa correta. É importante que um candidato a um concurso qualquer entenda primeiramente o que a questão está pedindo. Muitos candidatos aí perdem a questão por não entenderem o enunciado da questão. A questão aqui em exame está pedindo uma coisa, que você assinale a única alternativa correta entre as 5 que estão aqui. Você vai escolher a única alternativa correta em relação à regência verbal. Em relação à regência verbal. O verbo exigindo preposições. Regência verbal. Então vamos aí. 1 minuto para você resolver essa questão. Depois voltarei. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Eis o enunciado. Considerando as regras de regência verbal, assinale a alternativa correta. Então vamos encontrar aqui a alternativa correta, que traz a regência verbal de forma correta. Alternativa A. Ao ver a quantidade excessiva de prateleiras, o amigo comentou de que o livro estava acabando. Aí, um erro na regência verbal. A alternativa A está incorreta, não é a alternativa que a questão quer.
Veja aí o erro de língua portuguesa no final. O amigo comentou de que o livro estava acabando. O amigo comentou. Verbo comentar. O verbo comentar é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Quem comenta, comenta alguma coisa. Eu comentei o jogo. Verbo transitivo direto. Entendeu? Comentar. Ele comentou o assunto. Verbo transitivo direto. E aí aparece a preposição de. O amigo comentou de que o livro. Aí está o erro. Preposição de. Sem a preposição. Aí o correto seria: o amigo comentou que o livro estava acabando. Entendeu? O amigo comentou que o livro estava acabando. E não existe essa preposição de aí. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Enquanto seu amigo continua encomendando livros de papel, o autor aderiu o livro digital. Mais um erro de língua portuguesa aí em relação à regência verbal. A última expressão aí, a última oração, diz assim: o autor aderiu o livro digital. E aí o verbo aderir. O verbo aderir exige a preposição a. O verbo aderir, ele é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. E a preposição é a. Quem adere, adere a algo. Entendeu? Verbo aderir. Pede um complemento com preposição. Preposição a. Quem adere, adere a algo. Adere a alguma coisa. E aí está o erro. Na oração está assim: o autor aderiu o livro digital. Não. Faltou aqui a preposição a, exigida pelo verbo aderir. O correto: o autor aderiu ao livro digital, seria o correto. Logo, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. Álvaro convenceu-se de que o melhor a fazer seria sair para jantar. Aqui, esse período com duas orações está corretíssimo. Álvaro convenceu-se. Veja aqui o verbo convencer-se. Verbo aqui pronominal. Quem se convence de alguma coisa. Quem se convence de algo. O verbo convencer-se é transitivo indireto. Exige um complemento com preposição. E a preposição está aqui. Preposição de. Antes do que. Então veja, Álvaro convenceu-se de que o melhor a fazer seria sair para jantar. Alternativa C, corretíssima até agora. Alternativa D. As estantes que o autor aludiu foram projetadas para armazenar livros e CDs. Aqui, mais um erro de língua portuguesa em relação à regência verbal. Veja aqui, as estantes que o autor aludiu, aqui o verbo aludir. O verbo aludir, ele é transitivo indireto também. Ele pede a preposição a. Quem alude, alude a algo. Quem alude, alude a alguma coisa. É o verbo aludir. Ele pede a preposição a, e a preposição a não aparece aqui na oração. Está escrito assim: as estantes que o autor aludiu, aí o erro. O correto seria: as estantes a que o autor aludiu foram projetadas para armazenar livros e CDs. Aí estaria correto. As estantes
A que, olha a preposição a, exigida pelo verbo aludir. A que o autor aludiu, aí estaria correto. Então aí falta a preposição a. Daí, alternativa D incorreta. Alternativa E. O único detalhe do apartamento que o amigo se ateve foi o número de estantes. Aí, mais um erro de língua portuguesa em relação à regência verbal. O verbo ater-se. O amigo se ateve. Aí é o verbo ater-se, também pronominal. O verbo ater-se, pronominal, ele é transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Quem se atém, atém-se a algo. Preposição a. Então, o verbo se ater, ater-se, exige a preposição a, e ela não aparece aqui na oração. O correto seria: o único detalhe do apartamento a que, olha a preposição a que o amigo se ateve, foi o número de estantes. Correto? Então, o correto seria a preposição a aqui, entre a palavra apartamento e o que. O único detalhe do apartamento a que o amigo se ateve foi o número de estantes. Entendeu? Resumindo, nessa questão aí, a única alternativa correta é a que está aí, é a C. Álvaro convenceu-se de que o melhor a fazer seria sair para jantar. Certinho, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.